Oi, oi! Está começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Se você ainda não fez a gentileza de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, você está perdendo. A cada episódio aqui a gente tem trazido um convidado mais especial do que outro. E hoje o nosso assunto é um assunto diferente e de extrema relevância para a sua campanha. Nós vamos falar sobre arquétipos. Você já ouviu falar do arquétipo do herói? Do arquétipo do governante? Não? Então fica aqui com a gente que você vai aprender pra caramba hoje. Além disso, você vai ter a possibilidade de conversar sobre como o cérebro funciona nas suas escolhas, inclusive na escolha eleitoral, com esse especialista que é o Rodrigo Gouveia. Olha esse currículo aqui. Ele é formado em administração pela EASP-FGV, com mestrado em estratégia pela mesma instituição, desenvolveu toda a sua carreira em grandes empresas de consultoria estratégica e de estratégias de base de dados. Teve posições de destaque no governo de São Paulo, onde estruturou a unidade de entregas de projetos prioritários com base no modelo da McKinsey, implantado na Inglaterra no governo Tony Blair. Trabalhou ainda como estrategista em 2 campanhas eleitorais, tendo trabalhado diretamente com João Santana em uma delas. Rodrigo é sócio fundador na Neuropolitik e tem sido pioneiro no desenvolvimento de diversas ferramentas da neurociências aplicadas à política, com destaque para o uso de arquétipos na construção de mensagens políticas impossíveis de serem ignoradas. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado, Glauco. É uma honra estar aqui com vocês e vamos bater esse papo. Vamos lá, vamos começar contando pra gente um pouco dessa sua história e dessa sua caminhada e trajetória na comunicação e no marketing político. Como é que foi isso? Acho que foi um grande acidente, na verdade, porque eu trabalhava com administração, com estratégia, na maior consultoria que existe no Brasil, que é a Accent, do mundo, na verdade, e eu liderava a consultoria e estratégia em governo. Sim. Então, nisso eu tinha relação com vários governadores, prefeitos e tal. E foi nesse processo que eu aceitei um convite de trabalhar no governo do estado de São Paulo, na época gestão geral do Alckmin, para montar justamente o que vocês falaram, a unidade de entrega de projetos prioritários. E foi muito interessante, porque quando a gente está do outro lado da mesa, a gente enxerga o governo com aquela lógica de falta gestão. E, na verdade, quando a gente vai para o governo, a gente descobre que a lógica é muito mais focada na comunicação política, voltada, né, à reação à imprensa, ao voto, efetivamente, do que a gestão em si, não que a gestão não seja importante. E aí nesse processo, eu acabei me aproximando do Márcio França, que era secretário de turismo na época, que me apresentou o Eduardo Campos. Eu tinha uma tese de que a classe C ia ganhar a eleição de 2014 e que o Eduardo ou a Marina, eles tinham grandes chances de pegar essa fatia do mercado, a Marina pelo viés evangélico, até que hoje se fala muito com a questão de Bolsonaro, mas já era uma questão relevante na época. E aí, nesse processo, ele me levou a Recife, eu apresentei para o Eduardo Campos, e foi o Eduardo que me tirou da iniciativa privada para fazer a primeira campanha presidencial. Então, foi muito de surpresa, assim, foi meio um acidente, não era uma coisa que eu estava buscando fazer, e aí a campanha foi super difícil. Na verdade, Eduardo morre antes da campanha, foi bastante traumático aquilo, e aí eu me afastei das campanhas eleitorais desde aquele momento, enfim. E aí, por uma outra circunstância, um amigo que eu tinha indicado para aquela campanha do Eduardo se aproximou da campanha do Ciro, agora na última campanha, e me convidou. Falou: Rodrigo, você não quer fazer uma apresentação? O barqueteiro lá é o João Santana. Sim. Você não quer voltar atrás na sua história de não fazer política e tal? Eu falei: não, vamos, né? Pô, no mínimo vamos fazer um call com o João Santana, eu tenho curiosidade. E aí a gente estruturou um material para apresentar para o João. E foi muito legal a conversa. O João é um cara muito, muito bacana. E acabei indo fazer a campanha. A gente ficou na antessala do João. Aprendemos muito com ele. Foi uma campanha difícil, a polarização esmagou aquela campanha. Então tem muitos aprendizados. E é isso, a história curta. Fica à vontade se quiser ver. Tem muitas histórias aí no meio. E aí depois disso eu decidi que era bom parar de fugir. Sim. E que tinha algo a ser feito, especialmente porque o resultado de 2022 foi um resultado muito surpreendente para mim. Olhando como estrategista daquela campanha, a campanha fez uma aposta, essa aposta resultou em 3%, então a gente sabe que
E no final não foi uma aposta que se pagou, que deu certo. Sim. Mas o resultado do Bolsonaro foi muito impressionante para mim. Porque a gente não esperava uma eleição que foi quase um empate, se a gente for ser honesto. E esse resultado me surpreendeu porque o Bolsonaro tinha toda a imprensa praticamente posicionada com clareza dos acontecimentos. Alguns podem dizer contra ele. Talvez todo o sistema tentando impedir uma reeleição. E ainda assim ele quase levou, ou quase não perdeu, né? E aí eu achei que aquilo ali tinha alguma coisa muito interessante para tentar entender o que estava de fato por trás daquilo. Porque muito se fala, é a fake news. Sim. Mas tem muito mais que a fake news por ali. E aí eu rebusquei uma conversa que eu tive no tempo ainda de consultoria com o Toretta, que foi a pessoa aqui no Brasil que trouxe a Cambridge Analytica para o Brasil, e fui tentar entender o que daquele processo que vem desde Steve Bannon e que se conectava aos Bolsonaro, tinha por trás dali. E dessa análise completa vem o entendimento de que a neuropolítica é talvez a grande novidade desse cenário de comunicação. Embora sofisticado, o nosso esforço na neuropolítica é tornar isso o mais simples possível para as pessoas. E aí nessa ideia de que a gente está falando de algo que é sofisticado, mas que é arrebatador, porque funciona, né? Funcionou aí com a campanha do Bolsonaro, você hoje se posiciona como um especialista nesses dois assuntos, né? Arquétipo e neuropolítica. Eu queria que você começasse decodificando para a nossa audiência esses dois conceitos. Quando eu falo de neuropolítica, eu estou falando do quê? Certo. E arquétipos é um pouco mais conhecido, mas não com a profundidade que você trata. Então eu queria que você começasse por aí. Então antes de categorizar os dois, qual é a relação que existe entre eles? Tudo é neuropolítica, na verdade. Né? Ou seja, quando a gente estrutura a neuropolítica de uma forma simples, a gente estrutura ela em 8 chaves de conhecimento. Ou são 8 chaves de acesso à mente do eleitor. E o arquétipo ele é necessariamente a primeira chave. Não dá para você prestar uma consultoria ou fazer qualquer projeto sem a primeira porta aberta. E a primeira porta aberta é o arquétipo. Então são assim que eles se relacionam. O arquétipo pode ser visto isolado, mas ele, dentro desse processo de entendimento da neuropolítica, ele é a primeira chave. Mas vamos separar os dois arquétipos, os dois assuntos. Vamos falar da neuropolítica, que é o assunto mais amplo primeiro. A neuropolítica é uma junção de 4 ciências. Né? Não existe a ciência da neuropolítica, ou pelo menos não existe ainda. Né? Já começa a se falar no Brasil e no mundo. Aqui em Brasília tem um professor da IDP, o Bruno Saboia, que está falando muito sobre neuropolítica já, de uma forma bem científica, bem legal. No mundo tem vários outros pesquisadores, estou em contato com praticamente todos eles. Alguns publicaram livros e etc. Enfim, tem um bem interessante, o Matt Kvortrup. Apesar do nome, ele é um britânico, e a gente troca bastante mensagem. Então tem um estudo muito grande. E o que é a neuropolítica? A neuropolítica junta 4 ciências. Ela junta a neurociência, ou seja, o estudo do funcionamento do cérebro, junta o marketing político, né, ou marketing eleitoral, na verdade, junta a própria ciência política para pensar muito mais mandatos e poder, e junta a psicologia, e a psicologia do ponto de vista individual e de grupos. E a psicologia de grupos é muito relevante para esse assunto. Então a junção de tudo isso cria uma comunicação magnética, eu diria. E aí esse é o presente ou a novidade que a neuropolítica está trazendo para as campanhas. Já muito usada nas campanhas presidenciais, mas profundamente possível de ser usada em qualquer campanha. Embora pareça sofisticado, a gente busca simplificar por essas 8 chaves. E a primeira chave é o arquétipo político. Né? Então, para conceituar o que é o arquétipo? O arquétipo é, a partir de Jung, um entendimento ou uma percepção de que existe algo no nosso inconsciente coletivo. Como que ele chega a essa conclusão? Ele conclui a partir de analisar as histórias de diferentes civilizações do mundo, que nem se conheciam e nem se falavam, em todas elas você via mais ou menos os mesmos personagens. O herói, o governante, a amante, que é a bela, né, normalmente da história, o vilão, o mago, o explorador. Então, todas essas figuras históricas são figuras que a gente entende que fazem parte, Jung entende que são os modelos primordiais. Então a palavra arquétipos, arque, né, igual a arqueologia, é o antigo ou o primordial, e o tipo é o modelo. Então o que o Jung nos coloca? Ele coloca que na nossa mente tem, estou falando complicado, mas só para contextualizar o que é o arquétipo.
na nossa mente tem alguns, como se fosse um esqueleto de alguns modelos primordiais sobre o qual a gente analisa o mundo. E o que isso é na prática relevante? Na prática, eu falo muito que o arquétipo ele funciona como 3 portas que se abrem na mente das pessoas. E essas portas elas existem a partir na mente do eleitor também, né? Então, essas 3 portas, a primeira delas é a porta da confiança. Porque toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, a gente tem uma dificuldade de falar, no nosso cérebro de sobrevivência, dizer: puxa, será que eu posso confiar nessa pessoa? Ela é uma ameaça ou ela é um recurso para mim? Então o arquétipo, o que ele entrega? Ele entrega, quando você trabalha um arquétipo de forma coesa, seja ele qual que você escolheu, e depois a gente pode falar como se escolhe um arquétipo. Sim. Mas quando você trabalha o arquétipo de forma coesa, vamos supor que você vai trabalhar o arquétipo do herói porque ele fez sentido por qualquer motivo. E você apresenta todas as questões verbais e não verbais desse arquétipo, você tem uma coerência que as pessoas notam. Então elas logo vão te encarar, não que elas vão dizer, é o meu herói, ou é o herói, mas elas vão olhar para aquela figura política, ou aquela figura influenciadora, ou quem quer que seja, e vão falar: eu entendi quem é o Glauco, eu entendi quem é a Aline, né? Eu entendi quem é o Rodrigo. E aí quando ela entende, ela já definiu, e se ela definiu, ela sabe se ela pode confiar ou não, se significa uma ameaça. Essa é a primeira porta. A segunda porta é uma porta muito interessante, que é o momento onde você cria dentro da comunicação diversos elementos. Assim como uma boa história, um bom personagem, você se apaixona por ele, essa segunda porta é uma porta de magnetismo, de atratividade, de admiração, eu diria. Então essa segunda porta, o arquétipo ajuda você passar por ela dentro da mente do leitor também, porque você cria um personagem complexo e que ela admira ouvir mais e querer saber mais sobre ele. E por fim, a terceira porta é a porta da identificação, porque a partir das histórias que você conta, e aí entra o storytelling como técnica, né? A gente fala muito da jornada do herói, serve para o herói, mas cada um dos 12 arquétipos tem a sua própria técnica de storytelling, né? Que é adequada. Lembra que eu falei da importância da informação ser coesa? Então cada um deles tem a sua história. Então você abre 3 portas, esse é o benefício do arquétipo: a porta da confiança, a porta da admiração e a porta da identificação. Quando você consegue tudo isso, você cria uma comunicação magnética que permite você passar a usar a neuropolítica com as outras 7 chaves, que aí a gente conversa, acho que para outro dia. Tá, mas e aí, como é que você então define qual vai ser o seu arquétipo? Essa pergunta é possível definir? É possível e é necessário definir. E não é uma definição de um guru, né? Assim, acho que tem método essas coisas. Muita gente brinca comigo e fala: Rodrigo, sinceramente, essa conversa de arquétipo parece muito esotérica. Aí outra falou assim: agora que você falou, para mim arquétipo era tipo signo. Eu falei: não que signo não funcione também para caracterizar uma pessoa, mas a definição de um arquétipo, ela acho que tem 2 pontos. E aí, pegando um conceito da economia, oferta e demanda, ou seja, quem é o político que está ofertando a comunicação e quem é o eleitorado que está demandando aquela comunicação. Então, são 4 estágios que a gente faz para poder definir. A primeira e a coisa mais importante é dizer o seguinte: não vale a pena usar um arquétipo se você for fazer de conta que você é algo que você não é. Então, o primeiro estágio que eu sempre faço com qualquer político existe um questionário, são 120 perguntas, que o político responde, e a partir dali, são 10 para cada um, né? Porque são 12, a gente vê quais arquétipos estão ativos ou quais não estão ativos naquele político. Se o arquétipo não está ativo, ele não é uma opção para ser usado. O político pode virar para mim e falar: Rodrigo, eu quero ser o herói. E aí a gente olha o mapa dele de arquétipo e não tem o herói. Fala: você quer ser o herói? Não vai funcionar. Vai ficar querendo. Porque pensa o seguinte: a gente acabou de falar que precisa abrir a porta da mente, né, e precisa funcionar. Sim. E aí, para funcionar, precisa ser autêntico, porque o cérebro é muito capaz de perceber todas as falhas na comunicação. E quando a gente trabalha algo autêntico, isso é fundamental. Então, nesse mapa, normalmente vão embora ali dos 12, uns 4 a 6 arquétipos, caem fora da possibilidade de uso. Você tem ali 2, 3 que são os mais fortes e 2, 3 menos fortes, mas que dá para usar porque eles estão presentes, estão ativos. A segunda parte dessa história é olhar o lado do eleitorado. O lado do eleitorado a gente olha fazendo basicamente 2 perguntas, e aí tem uma técnica de fazer isso, mas uma das que eu gosto muito de fazer é pedir para o eleitorado dizer o seguinte:
vamos a Brasília, que não tem eleição para prefeito, e aí a gente não se compromete, mas, né, não entregar nenhuma campanha por aí. Então, se Brasília, no caso da cidade, né, embora tenha o governo, se Brasília fosse um barco, quais dessas alternativas melhor descrevem esse barco? E aí a pessoa tem lá 12 alternativas, cada uma corresponde ao ambiente no qual o arquétipo prospera melhor, e aí ela pode escolher 3. E a gente faz essa análise geral, faz por segmento, tem vários cruzamentos possíveis de fazer isso. E a pergunta seguinte que a gente faz é, tá bom, se esse barco existe, qual é o melhor perfil de capitão para ele? Nota que aqui a gente não está perguntando se o próximo candidato é fulano de tal, Beltrano de tal, eu estou perguntando... Não é personalizar. Não, é quase uma análise de sentimento nesse sentido. Então eu falo assim, me fala o perfil que você gostaria. E aí por uma análise de frequência, né, quanto o perfil aparece mais e por segmento, e vários outros cruzamentos que a gente faz a partir dessa análise, a gente vê qual é a demanda. Então existe uma demanda da cidade, em algum momento talvez a cidade esteja demandando um arquétipo do herói. Sim. Em 2018, o Brasil estava demandando o arquétipo do rebelde, e Bolsonaro respondeu com o arquétipo correto. Né? E o mesmo arquétipo do rebelde que o Lula usou nas eleições de 89, 94, 98 e não funcionou. Por quê? Porque não era o momento do arquétipo. Depois, quando Lula substitui para 2002 o arquétipo, já 2002 para o arquétipo do cara comum, foi aí que ele foi eleito com uma estratégia do Duda Mendonça, o João Santana envolvido, enfim. Então tem um uso muito antigo nas eleições presidenciais americanas sempre, mas em eleições municipais menos. E o estágio 3 e 4 é uma análise de concorrentes, não faz sentido você usar o mesmo arquétipo que o seu concorrente usa. E às vezes você fala assim, poxa, mas o concorrente nem faz análise de arquétipo, mas ele se encaixa em algum arquétipo por naturalidade. Ele acaba caindo em alguma posição de arquetípica. E como ele não faz isso conscientemente, fica falho muitas vezes esse arquétipo. E aí não tem o mesmo impacto. E a última análise é uma análise de aderência. Ou às vezes é tão genuíno que é impossível de competir. Porque ele, de fato, ele é aquilo na essência. Né? Seria muito bom se todos os políticos mostrassem o que eles são na essência. Mas é raro o político que tem coragem diante da câmera e diante da população de se mostrar de verdade. E acho que essa é uma vantagem de quando o político, pelo menos nos trabalhos que eu fiz, é um processo quase terapêutico, quando o político acha a sua identidade própria e ele se sente confortável nela porque ele de fato é. Ele de fato é aquilo e ele de fato percebe que a população demanda aquilo. Sim. Então fica muito mais fácil trabalhar a comunicação e fica muito mais fácil ele ser o que ele é. E aí, só para finalizar, o quarto estágio é só uma análise de aderência. Por exemplo, se você vai trabalhar com uma mulher, o arquétipo do herói, ele tem nuances que são adequadas para uma heroína e não para um herói, enfim. Então, não é trabalhado de uma maneira... E aí disso sai um relatório final que vai para orientar a comunicação. Essa é a metodologia... Para se definir um arquétipo. Exato, um arquétipo correto e que vai funcionar. Sim. Que vai transformar as mensagens em mensagens irresistíveis. Sim. Você falando aqui, eu fui me lembrando de várias rotinas de campanha em que são questões ali cotidianas que aparecem na construção da comunicação e que quando você tem essa definição, né, clara, as outras coisas cotidianas, as microdecisões de uma campanha, elas saem quase que naturalmente. Então, assim, qual cor vai usar? Exato. Qual fonte vai usar? Qual tom de voz, qual narrativa, aquele conjunto de coisas ali que às vezes, não raras vezes, para ser mais sincero, o comando de comunicação da campanha decide de forma quase que desconectada, né? Assim, por cada uma por um motivo específico, e que no todo não forma uma unidade capaz de reforçar um conceito. E que se for feito do contrário, é muito mais potente. Você parte de um conceito, parte de um arquétipo claro, e a partir daí todas as outras decisões comunicam com esse núcleo, né? Com esse centro da mensagem que você quer passar. E aí fica tudo mais fácil. Exato, porque se parar para pensar, tudo comunica. Né? O tom de voz, como você falou, a roupa, a história que ele conta, o storytelling, né? Se ele está lá num arquétipo do idealista e começa a contar a história dele como o arquétipo do herói, a jornada do herói, elas acabam criando o nome técnico é dissonâncias cognitivas na cabeça do eleitor. Na prática é uma confusão que ele olha e fala, cara, eu não consigo confiar nesse cara.
ele não é de verdade, né? Eu não me identifico com ele, eu não me sinto atraído por ele. E o que todo mundo quer, todo político deseja é uma comunicação magnética, uma comunicação de fato que torne ele carismático. E tudo que o assessor quer é ter tranquilidade e mais conforto de que ele está escolhendo a comunicação a partir de um conjunto coerente de dados e informações simbólicas. E é isso que o trabalho de arquétipo entrega para qualquer campanha. A gente deu alguns nomes de alguns personagens da nossa história política. E aí, para a gente desmistificar um pouco mais aqui para quem está nos assistindo, se você pudesse definir o arquétipo do Lula e do Bolsonaro, como é que seria isso? Como é que eles se encaixam hoje nesses arquétipos e o que eles representam? E, na verdade, cada um deles tem a sua própria jornada arquetípica, né? E vamos fazer o seguinte, vamos construir qual foi a jornada do Lula até chegar na última eleição, qual foi a jornada do Bolsonaro até chegar na última eleição. Aliás, eu tenho um vídeo no YouTube legal sobre isso que resume, mas aqui eu vou poder contar com um pouco mais de tempo. Quem quiser te assistir no YouTube, vai aonde? É @neuropolit, no Instagram também. É o mesmo, neuro.polit. É o mesmo endereço. Ok. Legal. Tá? Então vamos lá, Lula vem, a gente falou as 3 primeiras eleições dele que ele perde com aquele arquétipo sindicalista, que alguns falam do sapo barbudo, né, para caracterizá-lo naquele período. E aí quando vem Duda Mendonça na campanha de 2002... Mas quais eram as características dele naquele momento que do não rebelde. deram certo? Então, o que é o arquétipo do rebelde, né? O arquétipo do rebelde, ele é quase, a gente pode dizer que ele é o anti-herói, porque na verdade ele também tem a mesma pujança de construir algo. Só que ao contrário do herói que quer construir algo para defender as pessoas, o arquétipo do rebelde ele quer primeiro destruir o que está errado. Então o arquétipo do rebelde ele vem com uma visão de destruição muito forte. E por isso o arquétipo do rebelde é muito bom, por exemplo, para um candidato a deputado federal. Né? Você vê muitos, especialmente na direita, que ainda trabalham o arquétipo do rebelde, que estão indo lá quase que com uma ação de vingança. Né? Só que isso assusta quando é uma campanha executiva. Em geral tem um inimigo comum, né? Então, tem um inimigo comum. Aliás, o inimigo comum é um dos elementos que a gente trabalha na neuropolítica e todos têm um inimigo comum. Até o idealista, que é o arquétipo mais inocente de todos, que você acha que ele é só bonzinho, ele tem que ter um inimigo comum também. Né? Então, cada um deles tem o seu inimigo comum. Mas no caso do rebelde, o inimigo é muito forte. Para o herói é muito forte a questão do inimigo comum também. Só que no caso do herói, ele quer dobrar e vencer. No caso do rebelde, ele quer matar. Né? Ou seja, essa é a história do rebelde. Ele quer sucumbir totalmente, ele quer humilhar. Então, não é um arquétipo fácil de trabalhar para uma campanha executiva. E por isso não funcionava lá atrás, porque existia um medo, na verdade, um medo muito grande do que seria essa destruição do país a partir do governo Lula. Quando vem o Duda Mendonça, o Duda pega o histórico do Lula, né, vindo de pau de arara, tudo aquilo que a gente sabe hoje, Sim. E que foi construído, e encaixa ele no arquétipo do homem simples, Sim. ou do cara comum, como eu chamo. E esse arquétipo do homem simples, ele passa a ser gente como a gente, ele passa a ser identificável pela população. Alguns falam que é a fase Lula, ursinhos carinhosos, né? Sim. Paz e amor. Paz e amor, enfim. E ele é eleito a partir dessa visão com alguns outros sabores ali do idealista, alguns outros arquétipos, mas o principal era o cara comum e ele, a partir desse arquétipo, ele vai construindo outros ao longo da campanha. Logo em seguida, ele passa a governar dentro de um arquétipo que a gente fala muito, que é o arquétipo do pai, ou na verdade, como a gente chama, o arquétipo do prestativo, do cuidador, e ele vira o pai dos pobres, né? O Bolsa Família vem dali. Começou com Fome Zero, não sei quantos lembram, teve o programa Fome Zero, que foi muito bonito, enfim. E aí o Lula constrói o seu mandato a partir desse arquétipo do pai, o primeiro mandato. Sim. Com a revelação dos escândalos envolvendo ali o mensalão, etc., já para o segundo mandato ele migra, curiosamente, para o arquétipo do herói. É muito mais fácil você governar com o arquétipo do herói do que você disputar uma eleição com o arquétipo do herói. Porque o arquétipo do herói tem um problema sério, você não pode perder. Né? Então, assim, se você vai disputar uma eleição com o arquétipo do herói, você precisa ter a confiança que você vai ganhar a eleição. Aí ele estava bem avaliado, né? Ele estava super bem avaliado. Acho que isso deu alguma segurança, né? Mas já era o segundo mandato, ele nem ia disputar a eleição,
Mas esse arquétipo, inclusive, foi muito útil. Agora, o arquétipo anterior, que era do cuidador, o pai, foi o arquétipo que foi passado para Dilma. Dilma foi eleita, se vocês vão lembrar, com esse mesmo arquétipo, que é o arquétipo, lembra a mãe do PAC? Sim. Então, todo esse trabalho arquetípico migrou para Dilma. Bebe na fonte getulista também, né? Bebe, o pai dos pobres e toda aquela história lá de trás. Acho que naquele momento não tinha essa concepção de que aquilo era um arquétipo que estava se trabalhando disso, mas de certa maneira, sim. E esse arquétipo do herói é muito útil para o Lula para enfrentar de cabeça erguida todo o processo que veio depois da prisão, etc. Para ele foi bastante interessante. Muito bem. E o Bolsonaro? Bolsonaro era um deputado do baixo clero, né, por mandatos e mandatos consecutivos, com pouca expressividade no Congresso. Passa a participar ali do CQC de maneira caricata, já trazendo esse lado que é genuíno do Bolsonaro, e aí o poder da autenticidade. Outsider. Né? O outsider, o rebelde, o que falava mesmo, etc. E que falava contra, enfim. E aí foi capturando um pouco daquele sentimento que vem desde a jornada de 2013, passou pela questão do impeachment da Dilma, e que em 2018 ele chega como grande rebelde representando o afã da população, a demanda da população por uma ruptura, por uma quebra de tudo aquilo que está aí, como ele falava mesmo, tá ok? Né? Então, agora, ele assim que assume, ele já muda para o arquétipo do herói. Então, se você for ver como ele governa em cima do arquétipo do herói. Tem muitas representações disso, as caminhadas dele junto às Forças Armadas simbolizava isso, as aparições dele montado a cavalo, né, na frente do palácio, são aparições do herói, bem simbólicas nesse sentido. E aí, quando caminha para 2022, os dois marketings de campanha tinham ali, dentro da polarização estabelecida, que fazer uma escolha de arquétipo. Você não tem como negar o arquétipo que você já usou. É uma construção que é feita sempre como uma camada sobre a outra. Né? Então você não vai dar um cavalo de pau e de repente ter uma outra imagem. Você vai acabar construindo um arquétipo que vai se tornar o principal, mas reconhecendo os outros que existiam antes. Então, de cada lado, eles tinham um desafio. Bolsonaro enfrentar o maior líder popular que já existiu, Lula. Né? Acho que maior que Juscelino, maior que Getúlio, considerando, né, o tempo que cada um viveu. Mas, se ele é o maior líder popular, a escolha da campanha do Bolsonaro foi bem interessante, que foi a campanha escolhendo colocar o Bolsonaro como cara comum. E aí você vê todo um esforço de colocar o Bolsonaro no final do seu mandato já como uma representação de gente como a gente. Sim. Ou você acha que aquela foto dele comendo pão com leite condensado era uma foto com camisa do Palmeiras, short, Raider? Era uma foto presidenciável? Não, era um choque de propósito. Né? Você tem uma outra foto que inclusive tem a produção da foto filmada, que é ele comendo um churrasco, caindo farofa no colo e tal, mas a farofa cuidadosamente colocada no colo, colocada no chão. Então, assim, são produções imagéticas que são feitas. O próprio jingle de campanha nele é o capitão do povo, que vai vencer de novo, né? Então, assim, tinha um lado do herói, que ele estava governando, mas tinha um lado do povo, de ser alguém conectado às pessoas, porque ele ia enfrentar o maior líder popular. E a escolha do arquétipo do Lula foi bem interessante também, porque digo o arquétipo complementar específico para essa campanha, que foi o arquétipo do amante, ou o arquétipo do líder charme, a gente fala. A gente não usa, né, em marketing a gente usa o arquétipo do amante, em comunicação política a gente não usa essa palavra, obviamente. Então é o arquétipo do líder charme, que inclusive é o termo usado pelo livro do original, que falava de 5 arquétipos já, não falava de 12. Que, aliás, é um dos arquétipos predominantes da minha sócia. A gente fez uma análise arquetípica aqui, ó. Eu dei de presente para eles uma análise de arquétipos de cada um deles. Baita presente, só para constar. Foi super legal. Eles fizeram, lembra aquela primeira etapa? Eles fizeram o teste. Bom, muito bem. E aí a escolha foi para uma campanha que ia diferenciar o ódio do amor, né? Ou seja, e aí o arquétipo do amante ou do líder charme, que fala do amor, da proximidade com as pessoas, foi o arquétipo escolhido. Então, tinha a ver também com as primeiras damas, né? Assim, tinha uma questão da Michelle, né? Que ganhou toda uma notoriedade, vinha a Janja. Não tenha dúvida. Por exemplo, o Lula, sem querer ou não, se casa na pré-campanha. Sim. Né? Tem uma foto famosa do Lula
de sunga, com uma bela noite de luar produzida ali pelos Tuquinha. As pernas bem musculosas, né? Exato, mostrando viralidade, mostrando que estava pronto para uma campanha. Nada é à toa, né? Assim, tudo é pensado e tudo dentro de uma coerência muito grande, né? Então toda essa conexão né, do Brasil ser feliz de novo, que foi o grande big idea da campanha do Lula. E aí foi uma disputa feroz, ou seja, os dois tinham arquétipos muito bem estruturados, bem montados, e a partir disso cada um conseguiu comunicar a sua mensagem no subconsciente dos seus eleitores, que essa é a diferença. Eu acho que quem usa arquétipo e usa bem o arquétipo vence uma barreira de confiança, de admiração, né, de magnetismo e de identificação que consegue falar dentro da mente do leitor. E aí quebra aquela resistência natural que a gente tem. Se você analisar as profissões mais admiradas do mundo e as menos, você vai ver lá o bombeiro como a profissão mais admirada. E o político talvez na última posição. Né? Então, assim, se eu não admiro, eu não confio. Né? Então a gente tem uma questão, fora a maturidade democrática que a gente tem. Quantos anos de democracia a gente tem? Já, né? 25 anos pelo menos aí. Então é um processo que as pessoas já se acostumaram. Que política eu posso confiar, qual eu não posso confiar. E aí quando você quebra isso para uma comunicação simbólica, acaba funcionando melhor. Sim. Te respondi? Me respondeu perfeitamente. Eu queria emendar para dizer o seguinte: a gente está num contexto de eleições municipais. Certo. No marketing político, nesse momento, a gente está construindo e reforçando as reputações, né, dos pré-candidatos. De que maneira eles poderiam utilizar do seu arquétipo para reforçar isso? E se ainda há tempo disso, levando em consideração que a gente já está em maio, chegando em junho? Dá tempo. Sempre dá tempo. Na verdade, o melhor momento para você trabalhar a construção de um arquétipo é depois que você ganhar a eleição. Então, não sei quando essa entrevista nossa vai ao ar, mas uma coisa que a gente vai fazer muito ano que vem é trabalhar prefeitos e até vereadores, se quiserem, mas é um trabalho mais para prefeito para frente, os seus arquétipos e toda a sua comunicação de neuropolítica. Mas acho que eu esqueci a tua pergunta. Fez fazer a introdução. Não tem problema. Eu perguntei sobre se a construção se dá da tempo de usar e como isso faz para reforçar essa imagem na cabeça das pessoas. Então, na verdade, sim, dá pra, não, é que o trabalho de arquétipo, a gente tem que entender ele como a chave que vai abrir a mente para a comunicação. E como o Glauco estava falando, uma base muito boa de referência para todo o resto. Então o arquétipo em si, ele não vai fazer a construção da reputação, mas você vai saber, por exemplo, quais são os elementos simbólicos que você vai usar, quais são as palavras, verbos, substantivos, etc., que são mais adequados e coerentes àquele arquétipo. Qual é a técnica de storytelling que faz mais sentido, se não é Jornada do Herói, qual a outra é. E aí você vai ter muitas outras referências para fazer o trabalho que se faz muito hoje em dia. Né? E aí a neuropolítica vai trazer outros elementos para fazer isso, mas não é o arquétipo em si, entende? É a construção disso é feito a partir desse primeiro elemento que é o arquétipo. Então, se dá tempo para fazer um trabalho como esse, sempre é tempo, mas eu não recomendo você abrir uma roda de arquétipos e tratar aquilo como um horóscopo, por exemplo, ou como uma tentativa de você só falar, eu acho que vai ser legal eu ser o idealista, eu ser o governante, eu ser o cara comum. Eu acho que faz mais sentido você fazer um trabalho estruturado de fato entender qual é a sua autenticidade, o que fala para você e o que o teu eleitorado demanda. E tentar achar o match, né? Sim. Entre essas duas coisas. Então dá tempo de fazer. A gente tem na Neuropolitics feito um trabalho interessante agora nesse ciclo, que é um trabalho por um preço ridiculamente baixo. Porque a gente quer, na verdade, muito mais do que ganhar dinheiro, e não é o foco agora. Eu estou com uma missão de provar que alguns cases são possíveis, porque as pessoas acham que esse é um assunto muito sofisticado e que só funciona para presidencial, uma campanha para governador, talvez uma campanha para senador. E não, na verdade isso funciona para campanha de síndico do prédio. Né? Sim. E aí eu estou pegando alguns cases a um preço muito baixo, não faço de graça só porque as pessoas não valorizam o que é de graça. Sim. Mas assim, a gente está topando alguns cases muito interessantes. Depois a gente pode falar de algum deles, se for o caso. Eu diria assim, como uma opinião de quem está no mercado, de que agora bom, uma eleição sempre foi algo muito, muito competitivo, né? Assim, é uma disputa no final das contas. Mas com as campanhas todas migrando para o ambiente de rede social,
que é um ambiente minimamente mais permeável, né, do que antes, em que valia só ali o poder do dinheiro mesmo, a possibilidade do julgamento do eleitor sobre as suas escolhas, ela fica mais sofisticada e demanda ferramentas mais sofisticadas. Então, assim, porque é um movimento mesmo histórico. Hoje você tem todos os candidatos tentando chamar a atenção na rede, construir reputação na rede, audiência, engajamento, essas palavras todas que a gente fala por aqui. Mas talvez aquele candidato que perceber o diferencial competitivo de ter um estudo como esse e aplicá-lo na sua campanha, ele pode tá dando a cartada que ele precisa dar para fazer a diferença com todo o restante que sequer sabe o que é isso que está sendo falado nessa mesa. Né? Então, assim, para quem presta atenção, para quem acompanha aí, tem gente que maratona nosso podcast, isso aqui é conhecimento de ponta. Isso aqui é o que, nas campanhas que nós vamos tratar aí nesse ano, nessa eleição, certamente nós lançaremos mão desse tipo de estudo. Então, fique esperto para isso, porque campanha também tem muito isso. Quem vê primeiro, talvez daqui a um tempo, né, já tenha um mercado de consumidores desse tipo de serviço de monitoramento de arquétipo e neuropolítica. Talvez aí outras pessoas façam a mesma coisa e já não seja mais a coisa mais importante para você se atentar. Nessa eleição, eu diria que é uma cartada saber sobre isso. Eu acho que... Deixa eu só reagir ao que você acabou de dizer, Glauco. Acho muito importante o que você disse. Se você olhar o grande movimento que a gente está vendo e o desafio do assessor de comunicação, de qualquer político ou do marqueteiro, a presença do digital é um meio novo, né? Se sabia há séculos fazer campanha offline, fazer campanha à maneira antiga, ou analógica, como a gente fala, estando no digital. Talvez, até se vocês olharem, a maioria das pessoas que estão no mercado e que são muito relevantes, né? Não estou tirando a relevância de nenhuma delas, inclusive que sentaram nessa cadeira aqui, vieram falar de técnicas específicas que são novidades nesse mundo e que as pessoas precisam dominar. Qual é a minha sensação em relação a tudo isso? E aí não é uma sensação crítica, é só uma sensação complementar de que as pessoas estão esquecendo de pensar não no meio, porque o digital é um meio. Estão esquecendo de pensar na mensagem, e que era uma coisa muito forte no offline anteriormente. Então, quando a gente fala de neuropolítica, o arquétipo é só uma primeira chave de 8, a gente tem que falar especificamente qual é a mensagem poderosa que vai arrebatar multidões. E é isso que a neuropolítica está trazendo para esse mercado. Você pode fazer isso no digital? Pode. Você pode fazer isso no offline? Com certeza. Você pode fazer isso em todos os momentos. Aliás, você deve fazer isso de forma integrada em todos os lugares. Então, acho que é importante entender esse resgate da mensagem. E acho que é isso que eu queria registrar um pouco nesse processo aqui. Eu acho que a gente também está falando aqui, não só nesse episódio, como em outros episódios, sobre a necessidade da profissionalização do nosso mercado, né, do mercado do marketing, de um modo geral, da comunicação, etc. e tal. Basta de equipes, né? Assim, não tem mais espaço para isso para quem quer ter, de fato, projetos competitivos. E eu acho que é um avanço isso que você traz, até porque, como você estava falando há pouco, a gente está vivendo uma outra era, né? Sim. Uma outra era em que as redes sociais vão ter relevância e é preciso você saber usar essa ferramenta para que você obtenha resultados. E aí, a neuropolítica, acredito eu, pode ser uma ferramenta importante de compreender o comportamento do eleitor para que você consiga mandar uma mensagem de forma segmentada, que é o que tem que ser feito, de maneira mais assertiva possível. É isso mesmo? É isso, mas é um universo mais complexo. Por exemplo, quando a gente olha a neuropolítica, dá para você fazer um olhar, por exemplo, na neurociência, deixa eu dar um passinho atrás só para eu me explicar melhor, que às vezes eu me atropelo. Na neurociência, a neurociência fala muito do cérebro, da tríade do cérebro, né? No cérebro tríplice. Então a gente tem uma parte do cérebro que é o racional, eles chamam de córtex neofrontal, não precisa entrar no nome, mas é o racional. A gente tem o lado emocional, que é aquela sala do Divertidamente do filme, sabe? Que é o sistema límbico. E a gente tem uma terceira parte, que é a mais antiga, na verdade, que é o nosso cérebro de sobrevivência, que é onde é o cérebro reptiliano, ou a amígdala, enfim,
mas vamos chamar aqui da parte de sobrevivência. Quando a gente começa a entender aonde o voto é formado, o que as pessoas acham? Não, o voto é 100% racional. O voto é formado no racional. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O racional é usado para justificar um voto emocional. Então, inclusive quando a gente olha os 3 espectros políticos, isso é muito interessante. Por exemplo, o centro, a centro-direita, como a gente chama de centro, mas é a centro-direita, ela é onde está aquele universo dos tecnocratas, o universo da política feita da forma correta, da gestão, né, dos liberais ali. Esses estão trabalhando um voto dentro do córtex neofrontal, ou seja, dentro dessa parte racional. E não à toa, eles estão perdendo muito terreno. Né? A esquerda, acho que talvez seja a que seja mais hábil há mais tempo em trabalhar o lado emocional, do voto por compaixão, do voto focado na emoção em relação ao outro, ao altruísmo, etc. Empatia, né? E aí, quando a gente vem com essa nova direita, né, ou extrema direita, como alguns gostam de chamar, mas acho que é só uma nova direita, uma direita conservadora, uma direita cheia de técnicas neurais, Sim. ela vai trabalhar um cérebro de sobrevivência de uma forma como nenhuma outra fez. E por isso ela precisa ir ao extremo. Não, ela vai ao extremo porque a técnica leva ela a fazer isso. Então, assim, as escolhas também são racionais. A escolha de discurso, a escolha do inimigo comum, né, que durante a eleição de 2018 era o comunismo, né, agora são outros inimigos comuns que estão surgindo. Mas eu acho o seguinte, cada um dos assessores de comunicação, entendendo o aspecto político que ele está, tem um benefício para a neuropolítica deles atuarem. Por exemplo, do centro. O centro é o centro-direita. É o primeiro que está deixando de existir. Olha o que está acontecendo com o PSDB, que era a antiga representação da direita, era o PSDB, perdeu todos os espaços, perdeu um monte de prefeitura, enfim, está tendo uma debandada do partido. O MDB, que foi a nossa principal representação, etc. Então o centro tem que entender esse jogo porque eles estão no cérebro mais distante do voto, que é o cérebro do córtex neofrontal. Enquanto eles não entenderem que o jogo está sendo jogado em outro lugar, eles correm sério risco de deixar de existir. E é muito ruim para a democracia, porque isso significa que a gente vai polarizar de vez e aí vai todo mundo ficar só passando pano para o seu lado, que pode fazer o que quiser, e para o outro lado podendo fazer, o outro lado sempre sendo errado em tudo que fizer, não importa o que fizer. Para a esquerda eu acho que é muito importante entender que o jogo que foi jogado pela direita, essa nova direita, não é o jogo só da fake news, a fake news é a ponta do iceberg, né? Tem muito mais por trás disso, enquanto a esquerda não entender que pode usar a neuropolítica e deve usar a neuropolítica de forma ética, ela está jogando um jogo de arco e flecha numa guerra que o outro lado já está de rifle. Sim. Né? Não querendo fazer uma metáfora aqui com as arminhas, né? Mas não adianta. E aí a direita, por outro lado, não tem só o PL envolvido, né? A direita tem outros partidos. E se a direita, as outras direitas não entenderem qual é esse jogo, elas vão acabar sucumbindo a um monopólio de uma temática só. Então acho que todas elas, pelo bem da democracia, deveriam se atentar para o uso dessas técnicas o quanto antes, especialmente os partidos, seus líderes partidários, e na concepção do como vai ser o futuro desse partido. Né? Agora existe um cenário dentro disso que a Aline trouxe, de ler a realidade a partir de ferramentas sofisticadas e conseguir se comunicar com essa demanda, né, do eleitorado, né, e a construção dos candidatos e das suas candidaturas, mas existe uma zona de muita confusão até para nós que somos do meio. Porque, por exemplo, existe uma corrente hoje nas discussões de comunicação política que, mais do que ler o cenário, já é possível hoje, a partir dessas ferramentas de Big Data, e aí eu já estou entrando um pouco na Cambridge Analytics, né, que você teve algumas experiências aí, misturado com inteligência artificial, quase que uma fórmula mágica de mais do que ler cenários, prever cenários. É como se fosse possível se adiantar, né, na escolha do eleitor ou nas preferências do eleitor, quase que em tempo real às vezes, e com isso conseguir posicionar as campanhas de uma maneira quase como se fosse possível mesmo prever, né, aquele comportamento de uma maneira mais literal, né, mais do que um palpite ou de uma tendência. Ilumina um pouquinho isso aí para nós, assim, qual foi o papel da Cambridge e a partir daí o que existe hoje e o que é mito?
Eu acho que vou só fazer eu já vou falar da Cambridge, mas vou fazer um parênteses rápido em relação à minha visão da inteligência artificial. Nesse momento, inteligência artificial é uma ótima ferramenta para você individualizar mensagens, para você fazer um trabalho específico. Tem muita coisa que tem que vir antes desse processo. O que foi a Cambridge Analytica? Então, para quem não conhece a história, né, e aí eu fui estudar a fundo, li todos os livros escritos a respeito do assunto, conversei com algumas pessoas que estavam envolvidas diretamente com dúvidas específicas. O que a Cambridge fez lá atrás não é possível fazer mais hoje, porque as próprias redes sociais estão estruturadas de outra forma. Agora, a Cambridge Analytica ela bebe de uma fonte da psicologia de guerra para você transformar comportamentos. Qual é a lógica que tinha lá atrás? A lógica é, se eu vou invadir um país, eu gostaria de ter menos resistência, né? Porque as pessoas que vão à guerra, elas querem a vitória, elas não querem matar as pessoas, né? Não necessariamente, pelo menos. Porque matar as pessoas também significa que eu estou pondo em risco o meu exército. E aí existe um componente muito forte desenvolvido dentro das Forças Armadas, que é um componente de guerra psicológica, ou de transformação, ou de trazer as pessoas de mudança de comportamento para que elas se rendam, para que elas entendam, enfim. Isso é muito, muito avançado. Quando esse conhecimento é trazido para a política, e ele é trazido por algumas pessoas, e dentro desse grupo, Steve Bannon, que é bem famoso na campanha ali do Trump, e no relacionamento com a família Bolsonaro, inclusive, envolvido desde lá atrás, eles fazem um grande teste desse laboratório, e que basicamente está no Engenheiro do Caos, que é um outro livro, basicamente, assim, trocando em miúdos, simplificando de maneira absurda quase, o uso da raiva e do medo como mecanismos de mudança de comportamento. Então eles pegam áreas específicas da Inglaterra, na campanha do Brexit, e falam, nós vamos tentar fazer com que o Brexit passe o que todo mundo achava que era impossível acontecer. E ali foi o grande laboratório da Cambridge Analytica, de mudança de comportamento a partir de uso da raiva e do medo como ferramenta principal. Como eles fizeram isso? Usando fake news em muitos casos. Agora, falar que o problema é a fake news é não entender que isso foi só uma ferramenta dentro de um processo neural muito, muito mais profundo e que pode ser reproduzido até hoje. Mesmo sem fake news e de preferência sem fake news. Por exemplo, a gente, da Neuropolítica, a gente não trabalha com fake news, nem faz sentido, né? A gente é associado ao CAMP, que é uma associação que prega o uso ético e etc. Mas, muito bem, aí a Cambridge Analytica vai para os Estados Unidos e faz a campanha do Trump, mas aí usando rede social, com um envolvimento muito forte do Facebook, com funcionários dentro da campanha, inclusive, ou próximo disso, enfim, não vou eu me comprometer aqui. E aí, o que foi feito ali foi, de fato, trabalhar. No caso, a eleição americana ela é diferente, né? Eles têm que ganhar o estado, conta o número de delegados. E aí tem alguns estados que eles não são nem democratas, nem republicanos, nem azuis, nem vermelhos. Eles são os swinging states que eles falam. E alguns condados especificamente fazem diferença. Então eles acabaram localizando a estratégia de comunicação e tráfego com fake news, inclusive, dentro desse universo para poder fazer essa mudança de comportamento. Só que dentro desse processo tem muito mais coisas que foram utilizadas, de comunicação segmentada, 1 a 1. E aí isso é um pouco do que conecta hoje, de você conseguir super segmentar uma comunicação a ponto de você mapear com quem você está falando e a partir do quem você está falando saber quais são as melhores propostas que eu vou falar com você. Então, a atenção a gente fala muito, né, na rede social, esse o nosso maior desafio, é conseguir atenção. Quando eu consigo atenção, o que você faz com ela? Se eu tiver um elevator pitch, né, se eu tiver uma subida no elevador, tiver 30 segundos para falar com o eleitor, qual é a mensagem que eu devo falar para o Glauco, né, que é um homem de idade adulta, branco, qual é a mensagem que eu falo para a Aline? Qual é a mensagem, né? Enfim, qual é a mensagem que eu falo para qualquer pessoa? Então, para cada um desses tem uma super segmentação que você consegue pensar usando arquétipo, usando as outras chaves todas da neuropolítica, uma escolha, e aí a inteligência artificial faz sentido. Você usar ela para poder super segmentar uma mensagem, além de fazer sentido para tantas outras coisas. Não sei se eu te respondi. Sim. Acho que tem muita novidade aí. O que não dá é para o assessor de comunicação parar e tentar entender só como é que eu domino o meio digital e esquecer que tem toda a mensagem, tem toda a preparação, tem toda...
Tem toda a diferença. Então é um pouco, trabalhar a neuropolítica é um pouco como afiar o machado, sabe? Ao invés de você sair por aí tentando, talvez não seja uma metáfora muito boa para os dias atuais, né? Mas é aquela metáfora do lenhador que sai, né, lenhando as árvores e o outro não sai, ele afia o machado e ele faz muito mais resultado. Então é um pouco isso. Você falou sobre 8 chaves da neuropolítica e você disse que o arquétipo é a primeira. Sim. De maneira assim breve, quais são as outras 7 e quais você considera fundamentais para serem usadas aí nesse período eleitoral? Eu acho que, bom, primeiro esse é um conhecimento que a gente normalmente abre mais para cliente, mas de um modo geral, deixa eu tratar. Muitas coisas que se falam por aí entram nesse processo, né? Então eu vou tratar de algumas delas. Por exemplo, se fala muito em criação de movimentos, mas se fala muitas vezes de uma maneira desconectada da estratégia de um modo geral. Vamos criar um movimento e acaba você tentando criar um movimento. O Podemos nasceu como um movimento. Nasceu como En Marche, que foi o movimento que elegeu o Macron. Né? Mas o Podemos teve o mesmo resultado que o Macron teve? Não teve. Pelo menos não teve ainda. Então, quando se fala em criação de movimentos, você precisa entender o que está por trás disso e como se conecta de fato na mente do eleitor. Então, criação de movimento é uma dessas chaves. Embora a gente não chame assim. Marketing de causas, né? Você pegar causas específicas que conectam as pessoas. Você tem culto à personalidade, que é uma coisa que pode soar super mal, né? A gente falar culto à personalidade, mas é parte de um processo de entendimento de como se consolida numa das últimas chaves da neuropolítica. E aí vai, ou seja, tem muito conhecimento envolvido, mas como a gente faz um uso muito ético disso, e é um estudo profundo, eu prefiro falar abertamente da primeira chave como entrada e depois a gente fala. Legal, mas assim, você despertou a curiosidade e aqui a gente está para, né? Claro, estou à disposição. Vamos ver aqui. Se alguém aqui que está nos assistindo agora despertou esse interesse, essa curiosidade em conhecer mais, qual caminho você indicaria para essa pessoa? Assim? O que ela poderia fazer para entender mais do assunto? Não, eu acho que, bom, primeiro a gente está à disposição, mas se ela não tiver dinheiro, ou não quiser contratar ou quiser buscar, eu acho que tem muitos livros, muitas obras, muitas coisas que estão disponíveis e basicamente o que eu indico para ela é que ela parta da pergunta que ela vai responder. Porque quando a gente acerta a pergunta, a gente acerta metade do caminho. E a pergunta que eu acho que ela deve fazer é, dentro do contexto atual que a gente está vivendo, de uma polarização exacerbada, né? Se eu sou um candidato de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou de centro, pior ainda, qual é a forma como eu vou falar com o eleitor de forma que eu consiga produzir nele uma mudança de comportamento que seja benéfico a ele e que se conecte ao meu candidato? Entendeu? Essa é a pergunta que, na verdade, a gente está respondendo ao longo de todo esse processo. Num momento em que você tem falta de atenção das pessoas, que as pessoas não estão parando para prestar atenção, nem querem falar de eleição, tem um cansaço em relação a isso. Né? Quem gosta de eleição é quem está no meio. Né? A maioria das pessoas, nos últimos 15 dias que ela vai decidir o voto dela, de fato. Ninguém está nem pensando nisso agora. Não, e quando pensa de uma forma superficial. Então, como é que eu faço para capturar ou para ter esse eleitor para mim? Essa é a grande pergunta. E aí a forma de responder isso, feliz ou infelizmente, é bem complexa. Mas eu quero dizer que a neuropolítica está aqui, de fato, e está no mercado. Né? A gente não carrega uma bandeira de nenhum partido ou nenhum segmento. A gente está à disposição de levar esse conhecimento para qualquer um. E tendo um case interessante, a gente está muito, muito interessado em ajudar as pessoas a fazer isso. Então, minha grande recomendação, embora vai parecer um pitch, né? Entre em contato com a gente conversa, né? Sem cobrar nada pela conversa. Sim. E aí a gente entende como a gente pode ajudar, faz uma proposta e quem sabe a gente acha os caminhos para ajudar. Mas é um universo complexo. O acertar a pergunta é o primeiro passo. Legal. E reforçando que ao final dessa jornada aí você fornece um guia, um manual, um documento profundo aí para as comunicações das campanhas, de como utilizar isso tudo na prática. Sem dúvida, acho que sim. Existe um processo de construção de cada uma dessas 8 chaves e no final de cada uma delas tem um relatório que vai funcionar muito como um briefing para a comunicação de muitas páginas ali, de referência para todo o resto. Eu já ouvi alguém dizendo para mim assim, falando assim, pô, Rodrigo, eu tenho medo de usar arquétipo porque eu vou engessar a minha comunicação. E aí quem de fato utiliza percebe o seguinte, falou, não, pô, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui, como você estava falando, é um guia
Sim. que abre uma avenida de possibilidades para eu decidir rapidamente, com coerência, tudo o que eu preciso fazer. Então é esse guia, é esse briefing para a comunicação de um modo geral que a gente entrega para que o marqueteiro, o estrategista, o assessor possa utilizar isso ao longo de uma campanha, dos mandatos, etc. Lembrando que a estratégia para campanha normalmente é uma e para mandatos é outra, né? Então acho que vale ali, se você está fazendo, por exemplo, agora para uma campanha, é um tipo de material. Se for eleito, é legal rever esse material para ver como essa mesma pessoa vai governar a partir daquele arquétipo, sem cavalo de pau, sem negar, mas como é que ela vai trabalhar aquilo na comunicação política e não eleitoral dela. Né? Legal. Então, por exemplo, para os deputados federais que estão em exercício de mandato, muitos vão disputar a prefeitura, mas muitos não vão, só vão disputar a reeleição em 26, então já seria uma ferramenta poderosa para construir a própria comunicação do mandato. Sem dúvida. A gente está aqui em Brasília, inclusive, né, à disposição de ajudar. Eu acho que a gente teve uma rodada no Congresso no ano passado, mas foi o primeiro ano deles, imaginando que a gente ia encontrar no Congresso uma receptividade maior para essa questão. E acho que o interessante de perceber, não sei se vocês tiveram a mesma experiência, mas no nosso caso a gente percebeu muito uma armadilha do sucesso ali. Né? Poxa, eu acabei de ser eleito. Sim. O que eu fiz deu certo. O que você está me trazendo essas coisas novas aí? Eu não preciso disso. O que eu faço é suficiente. Né? E aí a gente fala muito das 21 leis de marketing do Al Rice, e uma delas é o sucesso leva à arrogância e a arrogância necessariamente ao fracasso. E agora a gente vê que as pessoas estão se atentando de que, poxa, tem uma nova eleição para fazer. O deputado federal pode sair pleitear outros cargos, inclusive sair ao Senado, que é uma eleição majoritária, já é uma eleição diferente, uma eleição com dois mandatos, né, em disputa, são 2 votos, você não precisa necessariamente ter o primeiro voto das pessoas, se você for o melhor segundo voto de todo mundo, você está eleito. Sim. Então são eleições que envolvem uma questão, alguns vão para governador, alguns outros para outras disputas, enfim. E muitos estão indo para a prefeitura agora. Então, é um trabalho muito interessante que seja feito na comunicação de mandato e eleitoral. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vocês não vão acreditar, mas nosso podcast já está chegando ao final. O Ismael já me mostrou o tempo ali, a gente já flui, a gente nem sente, né? Mas assim, antes de finalizar, os nossos convidados precisam responder ao nosso ping-pong. Vamos lá. No ar, o ping-pong do Mentoria Eleitoral. E aí a ideia é que seja respondido com objetividade, uma palavra, se possível, tal. Política para você é? Fazer a diferença. Um bom candidato precisa ser? Bom candidato precisa ser autêntico. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Uma boa equipe. As redes sociais são essenciais para? Pregar para convertido. Campanha boa se faz com? Neuropolítica. Muito bom. Excelente. Estamos chegando então ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham aproveitado esse papo. Foi muito rico, trouxe muita informação valiosa pra gente. Lembrando de nos acompanhar nas nossas redes sociais para sempre saber dos novos episódios no @Mentoria Eleitoral. Deixa aqui também suas redes, Rodrigo, por favor, para quem está nos assistindo. Nossas redes são todas Neuropolite, né? Neuro escrito normal e Polite o T mudo, né? Então Neuropolite. E eu queria finalizar agradecendo a vocês, aliás, parabenizando vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, dar esse espaço para que os assessores de comunicação, políticos, etc., a tua audiência tenha acesso aos profissionais que estão nos bastidores do mercado. Acho um trabalho importantíssimo. Não sei se vocês já estiveram do lado de cá, eu acho que vocês estiveram já do lado de cá, mas acho muito, muito legal o trabalho que vocês fazem além do podcast. Então, parabéns e contem com a gente. E estou à disposição para todas as campanhas que vocês tiverem, assim como todos os outros assessores também, contatar a gente para a gente ajudar nesse aspecto específico que às vezes faz diferença. Faz toda a diferença. E vai ser um prazer ajudar. A gente está muito atrás de cases, assim, como eu disse, eu comecei por campanhas presidenciais, tenho certeza do valor que isso tem para muitas outras campanhas. Estou preocupado com o processo democrático, como ele está se desenrolando no Brasil. Se nada mais acontecer, a gente vai ter as disputas da maioria dos partidos ainda, né, dentro dessa metáfora, com arco e flecha, enquanto já tem gente usando neuropolítica e é uma briga desigual. Então eu estou muito querendo levar esse conhecimento e colocar ele à disposição do mercado como um todo, para que a gente volte a ter um ambiente democrático e fluido para todo mundo. Então estou à disposição de
assessores de comunicação, marqueteiros, etc., para poder fazer essa cruzada em favor da democracia. Aliás, sem democracia, a gente talvez fique sem trabalho, né? Nem aqui nós estaríamos. Mas tem um lado pessoal. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo. Foi uma honra, foi um papo muito legal e muito valioso para quem está atento. Eu tenho certeza que se você que está coordenando uma campanha prestar atenção no que foi dito aqui, você tem ferramentas para fazer a diferença em relação aos eleitores e à concorrência aí no seu município. Um abraço e até a próxima. Obrigadão, gente. Até mais. Obrigado.